gosta de cinema, Ananias, com certeza já acompanhou muitos filmes de ação com o Bruce Willis, né? Já, Sexto Sentido, Muito bom, né? Duro de Matar, Duro de Matar é espetacular. muito bacana, eu gosto do Bruce Willis. Mas aí agora parece que ele vai se aposentar, né? Não vai mais Pois fazer é, filmes. foi surpresa, né? A família do Bruce Willis anunciou que ele vai se aposentar do cargo da ação, da profissão de ator, com 67 anos de idade, por conta da afasia, que é um distúrbio de linguagem que afeta a comunicação. Olha só. E nós vamos conhecer mais detalhes sobre esse problema com a fonoaudióloga, a doutora Marta Lira, que vai conversar com a gente a partir de agora. Bom dia, doutora Marta. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Eli. Bom dia, Ananias. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo. É Vamos, sempre um prazer voltar ao Grupo Meio Norte. vamos explicar, doutora, para os nossos telespectadores o que é essa doença. Ela de repente ficou bastante conhecida, né? Por conta do ator famoso, mas vamos explicar como ela acontece e o que é a afasia. Bem, normalmente a afasia ela vai estar muito relacionada, de forma bem clássica, após um evento neurológico, que pode ser por conta de um AVC, que em grande parte dos casos acontece por conta de um AVC, pode acontecer após um trauma crânioencefálico, pode acontecer após a retirada de um tumor, ou após um aneurisma, algum evento neurológico vai acontecer e aquela pessoa vai perder aquela habilidade da comunicação. No caso do Bruce Willis, como temos poucas informações e foi de forma muito abrupta, existe outra modalidade de afasia, que é uma afasia degenerativa. Então, o paciente, o desfecho, ele sempre vai ser o mesmo, um paciente que vai evoluir com demência. Mas o primeiro sintoma dessa demência vai ser essa perda da habilidade da comunicação, que aí entra no tipo, uma modalidade especial de afasia, que é a chamada afasia progressiva primária. Então, a primeira que eu citei, que é decorrente de algum evento neurológico, né, um AVC, um trauma, ela é uma afasia que ela é estacionária. Após o evento, o paciente perde a habilidade, mas isso não piora com o tempo. Então, a reabilitação vai ser para devolver essa comunicação do paciente. No caso da afasia progressiva primária, que existe muita especulação no nosso meio, né, tanto da neurologia como da fonoaudiologia, a gente especula muito que seja a afasia progressiva primária. Essa, sim, é uma doença degenerativa que vai piorar com o tempo, e aí, dependendo, né, de como vai ser todo esse processo, mas o final sempre vai ser o mesmo, que vai culminar com uma demência, que é o desfecho pior. Doutora Marta, quais são os principais sintomas? E dentro do que se vê no dia a dia, de atendimentos, de pacientes, qual é a frequência, né, dessa doença na população? Bem, o principal sintoma, eu acho que a população leiga, de forma geral, percebe que aquela pessoa ela não tem mais habilidade da comunicação. Quando a gente conversa, fala com alguém, a gente processa, a gente entende desde o nível do som, a gente entende a palavra, a gente entende a frase, e dependendo se tiver outro contexto, uma ironia, uma piada, a gente também vai entender esse contexto. Então percebam que são processamentos de vários níveis. O evento neurológico, ele chega e bagunça todo esse processamento. Então, após esses eventos, o paciente ele perde essa habilidade de entender o que está acontecendo. Então, é muito comum que ele não consiga responder de forma adequada. Muitas vezes, é muito frequente, ele perde a habilidade da fala, mas não necessariamente por uma perda de habilidade motora. Ele, na verdade, ele não lembra, o ato motor ele foi apagado, ele foi descolado do fonema que a gente fala. Então, às vezes, ele sabe o que ele quer dizer, mas ele não tem essa programação desse fonema. Então, para esse tipo de afasia, que a gente tem afasia que ela é fluente,
e a gente tem a afasia não fluente. Então, nas afasias não fluentes, o paciente ele tem um entendimento um pouquinho melhor, ele sabe o que ele quer dizer, mas ele não consegue expressar, nem de forma oral, nem de forma escrita. E nas afasias fluentes, é um paciente que fala, mas se você perguntar algo mais especificamente, ele não consegue entender realmente o que você está falando. É como se fosse, se alguém viesse falar grego aqui com a gente. A gente até poderia falar em outra língua, a gente seria fluente em outra língua, mas uma língua que não traria informações pertinentes. Então, para a população de forma geral, se você percebe que seu familiar está perdendo essa habilidade de se comunicar, de falar, a escrita também vai ter uma degeneração, porque a linguagem ela não é só oral, existe a linguagem escrita também. A gente percebe muitos nesses sinais da falta de habilidade de comunicação. E o que é pior, às vezes a pessoa não entende, não consegue expressar o que sente, e aí ela vira e faz, tipo, deixa para lá. E aí vem outros processos que vêm acompanhado de um processo, né, da afasia, que é uma deficiência que é invisível para o sistema. Muitas pessoas, na academia, nos Estados Unidos, existe esse levantamento epidemiológico. Estima-se que aproximadamente 40 pessoas após terem AVC, 40% das pessoas após AVC, elas vão evoluir com algum distúrbio de linguagem. No Brasil, a gente não tem esse tipo de levantamento. Mas se a gente olhar nos dados do DataSUS, é uma média de 250 eventos, né, de internações por AVC em Teresina, né, especificamente 250 eventos por AVC. Desconsiderando o tumor, né, os acidentes de moto, de carro, a gente só está contando AVC, são mais de 250 eventos. E, com certeza, se a gente fizer uma conta de 40%, é muita gente que está fora do mercado de trabalho por uma inabilidade da comunicação. Então, doutora, a afasia ela seria uma sequela. Você tem, por exemplo, um problema, um acidente vascular cerebral, e a sequela poderia ser uma afasia. Isso. No caso da afasia clássica, que é após um evento, um AVC, um trauma, sim, a afasia ela vai ser uma sequela. Que normalmente a afasia ela vai ser decorrente de uma lesão do hemisfério esquerdo. Então, essa pessoa ela vai ter dificuldade para se comunicar, ela vai ter dificuldade para andar, ela pode ter dificuldade para engolir. Mas em casos de afasia progressiva primária, o primeiro sintoma da doença que ele vai apresentar ao longo do tempo, que vai piorando, que é degenerativa, é a linguagem, mas ele anda, ele come, se comunica, tem todas as outras funções preservadas. Mas, de maneira geral, a afasia sempre vai ser um sintoma de que há algo não legal acontecendo. Doutora, tem como tratar? Tem como prevenir? Bem, prevenir é cuidar da saúde, né? Fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, ter um sono reparador, isso tudo faz parte de você manter uma boa saúde. Mas uma vez que a afasia acontece, o que a gente pode fazer nos casos da afasia clássica é a reabilitação da linguagem com um profissional de fonoaudiologia. No caso da afasia progressiva primária, que é uma modalidade muito específica, como ela é neurodegenerativa, então ela vai piorando ao longo do tempo, o paciente ele também tem que fazer o acompanhamento, mas no intuito de preservar o máximo possível essa habilidade. Mas prevenir a afasia mesmo só tendo uma ótima saúde. No caso aí do ator Bruce Willis, doutora, ele com um tratamento intenso, com fono, com todos os recursos que ele tem, né, por conta da carreira longa, ele poderia recuperar a capacidade de se comunicar com os amigos, com os familiares, mas não ficaria tão perfeito para que ele voltasse à carreira de ator? Seria isso? Ele teria uma qualidade de vida para se comunicar, para entender, mas não ficaria apto a voltar ao mercado de trabalho? Isso. Assim, existe muita especulação. A gente não tem todos os fatos de forma correta. A gente não sabe se existe um tumor, se houve um trauma, não sabemos. Mas como foi muito insidioso, né, como foi muito abrupto, a gente acredita muito que seja essa modalidade específica de afasia, que é uma afasia neurodegenerativa. Grande parte das afasias ela é estacionária. A pessoa teve um evento neurológico e pronto, né? Ela vai ficar com aquela sequela, vai reabilitar e as funções elas vão retornando. No caso da afasia progressiva primária, a gente especula que seja
ela é degenerativa por vários processos a níveis biológicos, tá? Então, os neurônios, eles vão morrendo, por mais que aconteçam novas sinapses, né, nova criação de neurônios, o avanço da doença é muito desproporcional à criação desses novos neurônios. Então, o que a gente consegue é estacionar, manter essa fala funcional, dependendo da modalidade da fase progressiva primária, a gente consegue trazer essa comunicação funcional, embora com menos palavras, mas a gente trabalha muito a questão de concisão, mas deixá-lo funcional por mais tempo. Mas, invariavelmente, os pacientes com a fase progressiva primária, pela natureza da patologia, eles vão, né, o desfecho da patologia vai ser uma demência, que pode ter alterações, e aí entra, né, a parte sintomatológica, pode ter alterações comportamentais, pode ter outras alterações motoras, que vão cursar junto com essa alteração, que a primeira foi a linguagem. Mas, a partir de agora, outros sinais, eles, se for confirmado, né, fazer progresso, a gente especula bastante, outros sinais neurológicos, eles vão cursar junto com esse primeiro sinal, que foi a afasia, tá? Mas a gente só pode brecar esse avanço. Mas a gente, infelizmente, não pode impedir. Né, a gente vê Bruce Willis, 67 anos, ator, consagrado, talentosíssimo, de uma hora para outra, está aposentado. Ativo, né? Muito ativo. Está aposentado por conta da afasia. E a doutora traz para a gente aqui que há esses registros em Teresina e parece ser uma coisa não tão incomum como se pensa, né? Como se imagina, e é uma questão que a gente tem que estar bastante atento, não é isso, doutora? O telespectador aqui, Ananias, doutora, ele citou que, eu não sei se a senhora lembra, doutora, mas aquele ator Gerson Brenner teve afasia depois de um traumatismo que sofreu, e o filho do ator Paulo Silvino também sofreria de afasia. Eles têm mesmo afasia, doutora? Eu não sei se a senhora está lembrando aí dos atores. Sim, eu lembro do Gerson Brenner, foi um acidente, um tiro, né? Isso, ele sofreu um assalto, se eu não me engano, né? E ficou realmente com muita sequela. Isso. Assim, o filho do ator... Assim, toda a questão da comunicação, ela vai funcionar em rede. Apesar da gente saber que existe uma área no lobo cerebral esquerdo responsável pela linguagem, a gente sabe hoje, com o avanço das neurociências, que a linguagem ela funciona em rede. Então, eu preciso de aspectos motores para movimentação de músculos, eu preciso de aspectos linguísticos, de léxico, eu tenho que ter palavras para poder usar, eu tenho que ter aspectos de ironia, de sarcasmo, de felicidade. Então, a gente usa muitas áreas ao mesmo tempo. E como o evento acontece, acaba que essa rede ela precisa de novos caminhos. Então, quase sempre no modelo da afasia clássica que eu falei para vocês, o paciente ele vai ter uma afasia, sim, ele vai ter uma dificuldade de elaboração desse pensamento, de escolher as palavras adequadas para o contexto que ele precisa, e ele pode também ter outras alterações associadas, não só, porque assim, a linguagem tem aspectos linguísticos e tem aspectos de produção desse som, que seria um aspecto mais motor. Então, às vezes, um paciente que é afásico, associado a esse quadro linguístico, ele tem alterações motoras também, que é um quadro um pouquinho mais complicado, mas só para vocês entenderem que a linguagem ela é muito mais cognitiva, uma produção, é a parte mais elementar, escolher as palavras, como falar. E existe uma parte que a gente precisa de músculo para executar, apenas executar e não elaborar. E às vezes, por conta dessa funcionalidade em rede, o paciente ele avança com uma afasia e também com outras patologias associadas. E aí, para a gente que é terapeuta, precisa alinhar muito bem isso para dentro do objetivo terapêutico, a gente trabalhar os dois juntos e o paciente conseguir trazer a funcionalidade. Mas a rede é bom e é ruim nesses casos, porque às vezes traz afasia com outras coisas também. Mas esses sim são casos de pacientes que tiveram, né, dificuldades linguísticas importantes e restringiram a fluência. Se você parar e lembrar deles falando em entrevistas, você vai perceber que a fluência de fala é muito reduzida em relação a nós, por exemplo, que não tivemos evento algum.
Verdade, doutor. O tema é bastante interessante. A gente passaria muito tempo falando sobre ele, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente queria agradecer a sua disponibilidade de nos explicar melhor esse problema, que muito provavelmente pessoas que estão nos assistindo possam ter familiares ou amigos que estejam sofrendo nesse momento de afasia. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Um ótimo dia para a senhora. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia, eu só queria deixar um presente para o telespectador da TV Diário. Eu queria avisar que eu disponibilizei uma cartilha para as pessoas que têm dificuldade, têm dúvidas sobre o que é a afasia. Eu disponibilizei apenas para os telespectadores, né, para terem acesso. E em junho a gente vai fazer um evento de conscientização da afasia aqui no Piauí para conversar mais sobre esse tema. Bacana, obrigada. Para ter mais informações, acessa onde, doutora? Pode acessar a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Lá a gente tem um departamento específico de linguagem, né, que é a área que a gente trabalha especificamente todos os distúrbios de comunicação. E aí, no site da sociedade, vocês conseguem baixar esse guia, que é específico, né, uma linguagem bem mais tranquila para os familiares. Bacana. O que é afasia, como se trata, como diagnosticar, quem procurar, tá bom? Nós estamos mostrando o site agora na tela da TV Jornal, tá aí. Coloca lá no Google, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para você ficar por dentro e desse problema que a gente terminou vendo aqui, que é um problema não incomum. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada a todos, um excelente final de semana. Obrigada, e esse foi o nosso quadro Sua Saúde.